Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Nós temos conversado nas últimas aulas a respeito dos equipamentos de rede, né? Nós falamos na aula passada sobre o hub, né? E nós estamos então estudando esses equipamentos para que a gente possa então ter uma noção, né, de como a rede funciona, né? Além dos elementos das redes convencionais, né, como os servidores, as estações de trabalho, aquilo que acaba interligando eles, que são os equipamentos de rede. Então, a gente vai, nessa aula, continuar vendo outros equipamentos de rede. Nessa aula nós vamos estudar sobre o switcher e também sobre o roteador, né? Vamos estar falando sobre o roteador também, para que a gente possa então completar aí os nossos estudos a respeito dos equipamentos de rede. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre os meios não guiados e começamos a falar sobre os equipamentos de rede, falamos sobre o hub. Então vamos fazer aí uma revisão sobre o que nós estudamos, né? Nós começamos falando sobre a comunicação via rádio, né? Que é aquela usada para comunicação, muito usada para comunicação porque elas são fáceis de gerar, né? Ela é capaz de percorrer grandes distâncias e ela pode se propagar em várias direções a partir de uma fonte, lembrando que isso dentro dos tópicos de meios não guiados, que é aqueles que você não consegue visualizar, você não consegue apalpar, né, que ele utiliza propriamente o ar como meio de transmissão. Então a comunicação via rádio, ela é extremamente importante aí na comunicação de maneira geral. Ela não é necessário o alinhamento entre o transmissor e o receptor. Então você tem lá a transmissão e a recepção. Não necessariamente elas precisam estar apontadas as antenas uma para a outra, embora em alguns casos isso seja necessário, né? Estudamos também o Bluetooth, a comunicação Bluetooth, né? Que é um protocolo, na verdade, é um protocolo padrão de comunicação, que ele é projetado para baixo consumo de energia, né, com baixo alcance. Porém, como ele é baseado em chips transmissores de baixo custo, então ele é muito útil porque ele é barato, ele acaba se tornando barato embora ele seja licenciado. Ou seja, você não pode utilizar o Bluetooth sem que você pague patente aí para a empresa que o licencia, no caso para a Ericsson. Tá? Mas o Bluetooth mesmo assim ele tem essa simplicidade, por ter baixa potência, por ter baixo alcance, baixo custo, ele é utilizado de muitas maneiras. Tá? Ele é utilizado aí, nas formas onde ele vai prover uma maneira de conectar e trocar informações entre muitos dispositivos, né? Entre eles os telefones celulares, os notebooks, os computadores, as impressoras, as câmeras digitais, os consoles de videogame, né? Os controles de videogame. E aí a gente pode expandir isso também para a área de mecatrônica, né? A gente consegue expandir isso para vários controles que você consegue ter mesmo dentro da indústria, né? De maneira muito eficiente. Como característica do Bluetooth, né, ele foi criado pela Ericsson, né, em 2000, é uma tecnologia relativamente nova. Ele opera numa velocidade de 1 megabits, aliás, 1 megabyte por segundo, né, essa sua velocidade. Ele tem alcance de até de 10 metros. Tá? Ele utiliza a frequência de 2.45 GHz. Tá? A vantagem do Bluetooth, né, e a sua principal aplicação é que ele é muito útil quando é necessário, né, a transferência de informações entre dois ou mais dispositivos que estão perto um do outro. Então sempre respeitando aquela distância lá dos 10 metros. Né? Também ele é muito utilizado em outras situações onde não é necessária também uma alta taxa de transferência. Porque esse 1 megabyte por segundo ele é uma velocidade baixa.
tá? Então, nesse caso, né, o Wi-Fi ele é muito mais veloz. Aliás, falando do Wi-Fi, né, que é outro meio de transmissão, outra forma de comunicação que nós temos aí não guiado, né, que é o Wireless Fidelity, né, que é uma tecnologia que transmite informações por meio de radiofrequência entre equipamentos e dispositivos. Tá? É muito utilizado, você com certeza utiliza, eu utilizo, enfim, é muito a sua aplicação hoje em dia ela é muito grande, tá? Como característica, né, própria, ela é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, só que ela não é licenciada, tá? Ela utiliza esse protocolo aqui, o IEEE 802.11, né? E ele é utilizado principalmente para rede sem fio, tá? É a maior aplicação aí do Wi-Fi, tá? Então ele vai operar na faixa de frequência de 2.4 GHz, embora você tenha frequências aí de 5 GHz, operando inclusive com telefone celular, tá? Fornecendo Wi-Fi para equipamentos móveis. Então ele não necessita de licença, né, para instalação, para operação, e aí torna atrativo, né, porque acaba se tornando gratuito, por isso é uma grande forma aí de disseminação, de uso, né, o Wi-Fi ele é bastante utilizado. Então a gente deu uma geral aí sobre o que nós vimos a respeito ainda dos meios não guiados, né? Visto que na aula anterior ainda nós falamos dos meios guiados, né? Que eram os cabos, né? Falamos na aula passada dos meios não guiados e encerramos assim a parte de meios de transmissão. E aí na aula passada eu comecei falando sobre os equipamentos da rede local, né? Principalmente do hub. Tá? Então a gente viu que uma rede local, né, uma LAN, ela é composta por vários nós, né, e esses nós, né, que são os equipamentos de rede, eles são interconectados por meio desses equipamentos de rede, como o hub, o switch e também o roteador. Tá? E aí nós vimos o hub, né, que a palavra hub ela significa concentrador. Tá? Ele é um equipamento, né, que vai concentrar aí todos os nós de uma rede local, né, utilizando aí uma rede de topologia estrela. Tá? É uma rede onde você tem um conjunto de centralizadores, né, para que você possa então executar as funções, né, de interconexão. Né? Como você tem nesse ponto aqui, ó, você tem um ponto interligando as máquinas, então essa é uma rede de topologia estrela. Tá? Mais à frente a gente vai ver alguns detalhes aí sobre os tipos de redes. O hub, né, ele tem várias portas, né, onde são conectados os cabos de rede de cada computador. Né? Então aí você pode ter hubs de 8 portas, 12 portas, 16 portas, e aqui está o formato aí de um exemplo de um hub, né? Esse hub aqui de 8 portas. Esse hub de 8 portas ele possui então essas 8 portas, aqui mais uma outra entrada chamada de uplink. Aqui um hub de 48 portas, né? Como a gente viu, enfim, você pode ter aí um hub aí com várias portas. O que vai mudar é a possibilidade de você colocar mais máquinas, tá? Então o hub ele tem como característica, né, o seu funcionamento, ele não vai identificar o endereço do pacote para onde a informação está sendo enviada. Então, se você tem uma máquina A conectada no hub que quer mandar uma informação para a máquina B, ele vai mandar essa informação para todas as máquinas que estiverem conectadas ao hub. Então, o hub ele tem como característica de não identificar o endereço dos pacotes. Tá? Então, ele não é capaz de encaminhá-los à máquina de destino. Tá? Então, por isso, a sua função ela é apenas de receber os pacotes enviados por um PC ou equipamento de rede e retransmitir esses pacotes para todos os demais, né, dispositivos da rede. Então, essa é a função do hub,
ele recebe o pacote, né, e encaminha para todos os outros. É lógico que só o destinatário é que vai conseguir receber. Então, para todas as máquinas que estiverem plugadas, né, no hub, né, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, olha, você tem essa máquina querendo mandar informação para essa, então ele vai mandar para todas. Ó, a informação vermelhinha foi para todas as máquinas aqui, mesmo aquelas que não têm interesse algum e não deveriam receber essa informação. É verdade que só essa outra máquina aqui, que é o destinatário, essa segunda máquina, é que vai conseguir decriptografar essa informação e de fato receber, mas ela ocupou, né, a linha de transmissão, né, o cabeamento, né, o TX, RX de todas as outras máquinas ali que estão interconectadas ao hub. A mesma coisa acontece, né, com todas as outras. Então aqui a ideia era dizer que essa máquina quer mandar informação para essa mandar informação para essa mandar para essa e essa mandar para essa. E o que a gente vê, na verdade, no cabeamento, né, você tem pedacinhos de informação de todas elas, né? Então, se você tivesse ali, o que acontece é que você acaba gerando maior tráfego, né, das informações. Então, dessa forma, né, cada computador, né, da rede receberá os pacotes de dados que são para si, mas que concorrem com outros pacotes que não são. Então, o ideal aqui é que você só tivesse o vermelho, né? No caso da transmissão do vermelho para o vermelho. Né? Então, se em cada computador, né, ele desprezasse os pacotes de dados que são para outros computadores, né, a gente teria então apenas uma pequena parcela dos pacotes, que é o que a gente vê nessa imagem. Né? Então, ele mandou esses 3 e ele recebeu esses 3. Esse aqui mandou esses 3. Esse aqui recebeu esses 3, esse aqui mandou esses 3, esses 3, e o verde esses 3, ele recebe esses 3. Então, a gente percebe que o tráfego da rede, né, nos cabeamentos, ela diminui muito, né? Mas não é assim que funciona, né? Dessa forma não funciona no hub. O hub ele vai funcionar justamente assim, manda para todos e todos recebem, mas só aqueles que são os destinatários aqui vão, de fato, né, conseguir absorver essa informação, por uma questão de segurança, é claro, mas você não vai ter justamente essa forma otimizada utilizando o hub. Tá? Bom, eu deixei na aula passada alguns exercícios, né, para você fazer para validação da sua presença. Então, para a gente fechar aí essa primeira parte da nossa aula, vamos fazer as correções desses exercícios, né, onde eu pedia na primeira questão para você citar os tipos de transmissão não guiadas, né, os tipos de transmissão não guiada. A gente tinha lá o rádio, o infravermelho, laser, Wi-Fi, né, era basicamente essas 4 formas. Aí é lógico que infravermelho, laser não são tão utilizados aí para troca de dados hoje em dia, embora tenha aí a sua aplicação um pouco mais específica. Tá? A segunda questão pedia para descrever a comunicação via rádio, né? E a gente viu que a comunicação via rádio ela é utilizada para comunicação, porque ela é fácil de gerar, ela percorre grandes distâncias, ela pode se propagar em várias direções a partir da fonte, né, que está emitindo esse sinal. Né? Não é necessário alinhar, né, o alinhamento entre o transmissor e o receptor, embora em alguns casos, principalmente frequências mais altas, você precisa desse alinhamento. Então, dessa forma aí a gente tinha a comunicação via rádio. A terceira questão pedia para definir o Bluetooth, né, e citar aí as aplicações e características. Né? Como nós acabamos de ver, o Bluetooth ele é um protocolo padrão de comunicação projetado para baixo consumo de energia, né, o que é muito bom, baixo alcance, não é tão bom assim, mas o que vai proporcionar uma certa característica para o uso do Bluetooth. E ele é baseado aí em microchips, né, em pequenos componentes eletrônicos, né, e que são transmissores de baixo custo em cada dispositivo. Então a vantagem do Bluetooth é que ele é barato por causa aí desses microchips. Tem aí microchips que já são dedicados, e isso acaba trazendo, né, fazendo com que o próprio sistema de Bluetooth seja barato. Inclusive alguns são até utilizados em etiquetas para você fazer a localização. É bem interessante, e o Bluetooth ainda vai ser muito utilizado aí
ao longo aí dos anos. Com certeza não é uma tecnologia que vai desaparecer tão cedo, tá? Nós tínhamos lá a terceira questão, né? Essa foi a nossa terceira questão, né, para definir o Bluetooth e citar as características. A quarta questão eu pedia a respeito do Wi-Fi, né, para você falar o que era o Wi-Fi, citar as características dele. O Wi-Fi é Wireless Fidelity, né, é uma tecnologia que transmite informações por meio de rádio, frequência, entre equipamentos e dispositivos, né? As características dele é que ele opera em faixas de frequência de 2.4 GHz e 5 GHz, né? Ele não necessita de licença para instalação, operação, o que o torna muito atrativo, tá? Então aí a questão a respeito do Wi-Fi. Na quinta questão, já entrando aí na parte de equipamentos de rede, para a gente já fazer um link com a aula de hoje, eu pedia para você definir o hub, né, e também falar sobre a sua função. Então o hub, ele é um equipamento que concentra todos os nós de uma rede local utilizando uma rede de topologia estrela, e a sua função é receber os pacotes enviados por um PC ou equipamentos de rede e retransmitir esses pacotes para todos os demais dispositivos de rede, né? Sendo que, como nós vimos, somente o destinatário é que vai conseguir receber, então, essa informação, né? Somente o destinatário ele poderia receber essa informação e, a partir daí, então, ele conseguiria utilizá-la, tá? Os outros recebem, porém, eles acabam descartando. Legal, pessoal? Então tá aí, né? Fizemos a correção dos exercícios da aula passada. Também fizemos uma revisão, né, do que nós vimos na aula passada. E agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, tá aí, conforme você viu na nossa vinheta, nós vamos ver nesta aula o switch, né, ou switcher, né, tanto faz. Um está em português, ou um tá no plural, o outro está no singular. E também nós vamos estudar o roteador. Vamos falar sobre o roteador. Então vamos estudar mais dois equipamentos de rede aí para a gente conseguir completar aí a nossa rede. Então é bem importante que você entenda o funcionamento, e aí eu vou falar mais uma vez a respeito do funcionamento do hub, tá? Então o hub ele serve para você interligar vários computadores. Então você conecta esse computador até o hub, né, os computadores até o hub, e através dele você consegue fazer a comunicação de um equipamento para o outro. Nós vimos que a informação que o computador A manda para o hub, ele replica para todos os outros, né? Mas só quem é o destinatário é que consegue tirar proveito aí dessa informação, tá? Consegue de fato abrir a informação, consegue decriptografar a informação, tá? Quem não é o destinatário não consegue, porém a informação acaba ocupando o seu cabo. Tá? Então, se você entendeu isso a respeito do hub, legal, você vai entender de uma maneira muito simples o switch. Tá? Então, vamos lá, vamos falar do switch. Tá? O switch ele é um equipamento muito parecido com o hub, por isso que eu insisti um pouquinho mais no hub. Porém, ele é mais inteligente e com maior desempenho do que o hub. Tá? Então, se você olhar fisicamente, olha, você praticamente não vê diferença alguma entre o switch e o hub, tá? O switch ele é a evolução do hub, tá? Se você for comprar hoje, você encontra switch, você dificilmente encontra um hub, porém a gente fala do hub porque tem muito hub, principalmente nas indústrias, tá? Então é importante que você saiba também o funcionamento do hub. Então o switch ele é uma evolução do hub, tá? O hub ele se tornou obsoleto em função do switch. Como o hub, né? O switch ele vai possuir várias portas onde os PCs são conectados e legal. E dessa forma você vai fazer a conexão dos computadores no switch, assim como você fazia no hub. O switch ele é capaz de verificar o cabeçalho dos pacotes enviados, conseguindo identificar a máquina de destino. Então essa é a grande vantagem
do switch que é justamente conseguir, né, identificar quem é a máquina de destino. Tá? Então, a hora que o computador A vai mandar uma informação para o computador B, o switch ele consegue identificar que essa informação é para o computador B. Então, o que ele faz? Ele manda somente para o computador B e não para todos os outros. Então, pessoal, dessa forma fica muito mais fácil, né? Fica muito melhor. Né? Por quê? Porque ele vai utilizar uma comunicação direta, né, entre a origem, né, que é quem quer mandar a informação, e o destino dos pacotes. Então existe uma comunicação direta. O desempenho da rede aumenta, né? Porque você vai aumentar a velocidade da rede? Não, você vai reduzir o tráfego. Então é como se você tivesse não a capacidade de aumentar a velocidade do carro, mas você consegue diminuir a quantidade de carros numa pista, né? Porque você reduz o tráfego. Então você não tem mais informações desnecessárias de outras comunicações que não fazem parte daquela máquina, né, trafegando naquele cabo de rede, no cabo de rede daquela máquina. Então é lógico, ele só vai ser uma solução perante o hub, né, o switch só vai ser uma solução perante o hub se o problema for de tráfego alto, de congestionamento de rede, né? Se não, tanto faz você usar o switch ou o hub. Tá? Então olha só nesse slide como a gente vai conseguir ver bem. Ó. Essa é a informação. Olha, o que é vermelho vai mandar para o vermelho. A comunicação é direta, então ele vai mandar do 1 para o hub e o hub vai reproduzir para o 2, que é o destinatário. Né? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 não vão ver nada dessa parte vermelha. Né? Cada um fazendo a sua transmissão e ocupando o seu cabo com aquilo que realmente importa. Então essa é uma vantagem absurda do switch em relação ao hub. Pessoal, no mais o switch é idêntico ao hub. Tá? É só na sua função, aí, na sua conexão inteligente. Essa é a vantagem dele e é isso que vai facilitar então o uso do switch ao invés do hub. Tá? Então essa é a vantagem do switch em relação ao hub. Tá? Bom, pessoal, aí já o hub, né, se o switch faz isso, né, olha o que o hub faz. Né, ele congestiona toda a rede. Tá? Toda a rede. Sendo que aqui, ó, é interessante, né? Aqui a gente mandou vários quadradinhos vermelhos. Né? Aqui ficou assim, mas ele conseguiu mandar só o quê? Ó? 1, 2, 3 quadradinhos. Né? E esse aqui recebeu mais 3. Então, quer dizer, a diferença ela é grande. Aqui ele mandou diversos, aí, quase 10 quadradinhos. Então, essa é a vantagem do switch sobre o hub. Tá? Bom, agora eu vou falar um assunto que ele serve então tanto para o hub quanto para o switch, tá? Que é o que nós chamamos de cascateamento de equipamentos de rede. Então isso vai valer tanto para o hub quanto para o switch, e é isso aqui que você vê na sua tela. Ele vai consistir em conectar um ou mais hubs ou switches quando esse não tem portas suficientes para a rede. Então vamos imaginar que você tem um hub aí de 8 portas. Eu tenho 9 máquinas. Como que eu faço? Vou pegar mais um switch. Tá? No que você pega outro switch, você tem que pegar um com 12 portas. Você pode até pegar um com 12 portas, mas você pode pegar outro de 8 e usar os dois. Né? Você não precisa jogar fora. Você consegue cascatear um hub com o switch. Os hubs ou switchers, ou um hub com switch, um switch com hub. Tá? Aí tanto faz. Não precisa ser só hub com hub, switch com switch. Pode ser hub com switch, switch com switch ou hub com hub. Tá? Como que você faz então para cascatear esses equipamentos de rede? Então, consiste em conectar um cabo e uma porta ativa, ou seja, uma porta de 1 a 8, se for um hub de 8 portas, dessas portas, né, do hub e do switch, e a outra porta, né, você vai conectar ele numa outra porta. Mas que porta que é? Uma porta que existe nos hubs, né, que é chamada de uplink. Tá? Então você vai pegar uma porta ativa e vai ligar na porta uplink do hub. Então se você olhar aqui, ó, esses equipamentos, né, eles têm aqui no caso ele tem 8 portas, ó, e tem aqui uma porta chamada de UL. Esse UL é o uplink. Muitas vezes vem escrito lá uplink.
Então, se eu quero conectar esse, né, um ao outro, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma porta, né, e vou ligar no uplink desse. Então, eu pego aqui, por exemplo, da 8, da 7, qualquer um desses, e ligo no uplink desse. Então, aí eu já conectei os dois equipamentos de rede. Então, não pode ser uplink no uplink, tá? Não pode ser. E não pode ser também porta com porta. Tem que ser uma porta com o uplink. Tá? Então, aqui a gente, ó, vamos imaginar aqui que você ligou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem lá 7, 8, 9 equipamentos para 8 portas. Então, o que você faz? Aqui eu conectei já 7, não deu mais. O que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui, ó, essa oitava no uplink desse, e aí eu uso outras duas portas. Ah, mas eu vou perder então uma? Vai, porque você perde para poder ligar no uplink, tá? Então, ou de um ou de outro, você poderia ser uma porta desse e no uplink desse também, não tem problema, tá? Mas você vai acabar perdendo uma porta, mas você consegue usar então os dois equipamentos de rede, tá? Não importa aí se são 2 hubs, 2 switches ou um switch e um hub, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem aí de conseguir cascatear. Nós chamamos isso de cascateamento de equipamentos de rede, tá? Então, essa é uma forma aí que a gente tem para utilizar 2 equipamentos, e dá para fazer isso com 3, com 10. É lógico que conforme você vai aumentando muito o número de equipamentos, você vai perdendo um pouco a performance, tá? Então, a ideia aí é que você tente trabalhar um pouco mais, né, com o tamanho, mas se você precisar fazer uma expansão sem problema algum, tá? Isso é muito utilizado também quando você quer deixar, por exemplo, um equipamento de rede em cada andar de um prédio, né? E aí você liga de um andar para o outro o uplink, tá? Ou de um andar para o térreo onde fica o seu switch geral, interligando todos os outros switchers ou hub, né? Também pode ser. Então, você pode fazer isso, deixar um equipamento em cada andar, né? Fisicamente, e vai puxando só de uma porta para o uplink do outro, né? Ou de um para somente um deles, tá? Dá para se fazer. Pessoal, vamos dar uma olhada agora. Então tá aí, esse foi o switch, tá? Falamos do hub, do switch, e agora vamos falar do roteador. Será que o roteador faz a mesma coisa que o switch? Tá? Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, o roteador, tá? Então o roteador, ele é um equipamento de rede, né, que vai ter as seguintes funções. Então vamos ver o que faz um roteador, tá? Bom, o roteador, primeiro, né, ele trabalha como um concentrador, né, nos mesmos moldes do switch. Então ele tem aqui, ó, normalmente ele vem com 4 portas, tá? Tem 4 portas aqui ativas, 4 portas físicas. Essas 4 portas aqui, elas vão servir então de como se você estivesse usando um switch. Então, você ligar uma máquina aqui, outra máquina aqui, você consegue comunicar entre elas como se você tivesse um switch, tá? Então, ele tem a função de um switch, tá? O roteador. Mas não é só isso. Ele realiza o trabalho, né, do switch sem o uso dos fios, né? Porque ele consegue fazer isso com a sua função wireless. Hoje, a maior parte dos roteadores são para WLAN, né, que seria Wireless LAN, né, Wireless Local Area Network. Então ele tem essa função wireless. Então ele consegue fazer essa função do switch também sem fio. Tá aí a segunda função, ou um aprimoramento aí da sua primeira função. Tem mais coisa que o roteador faz? Sim, ele determina a melhor rota para os pacotes. Então, utilizar um roteador significa utilizar um equipamento mais rápido? Sim, porque os pacotes vão escolher o roteador, ele escolhe a melhor rota para os pacotes. E com isso, ele se torna mais rápido, tá? Tem mais vantagens? Tem. E essa é a principal vantagem. É por isso que a gente coloca por isso que a gente compra um roteador. Porque ele interliga 2 redes diferentes. Então, isso significa que ele vai interligar a sua rede local e também outra rede, tá? Que é a rede mundial de computadores, né? Que é a internet. Então ele consegue interligar a sua rede local com a internet. E é por isso que a gente utiliza então o roteador, né? Para nos dar acesso à internet. Eu consigo ter internet somente com o hub, somente com o switch? Não, não tenho.
somente com o hub switch não tem internet. Eu preciso do roteador, porque ele é o equipamento que vai conseguir trabalhar então as duas redes, tá? A sua rede local, nem que ela seja composta só por uma máquina ou por um celular, com a internet, tá? Ou com o modem, né, da empresa que você contrata aí para te fornecer internet. Então, você precisa de um roteador para isso, tá? Sem o roteador, você não tem essa função, tá? Você acaba não tendo essa função que o roteador te dá, que é de possibilitar, então, acesso à internet, tá? Pessoal, então aqui, olha, para a gente dar uma olhada, né, no painelzinho aqui, ó, ele tem uma entrada, né? Essa entrada aqui é a entrada WAN, né? Que é a de rede de longa distância. Nós estudamos isso, que é a rede de longa distância. Então aqui, olha, como ficaria a interligação, né? Eu tenho aqui a internet, né? Ligado no modem. Esse modem ainda é da empresa que eu contrato para fornecer internet para mim. Sei lá, né? Eu não vou citar aí as empresas, mas você pode, essa empresa que vai me fornecer a internet, ela vai ter lá um modem dela na minha casa. E aí eu vou entrar com essa informação desse modem, né, nessa minha porta WAN. Não é uma porta uplink, tá? Ele não tem essa porta uplink, mas ele tem uma porta WAN, que é a entrada, a conexão da minha rede de longa distância, que seria a internet. É específico para a internet isso. E aí, beleza, eu entrei com a internet no meu roteador, e aí eu posso ter a função como switch, tá? Ou poderia ter aqui mais máquinas ou celulares conectando via wireless. Aqui eu desenhei o cabo físico, mas eu poderia ter a conexão também via Wi-Fi, tá? Então tá aí, ó. Essa é a função do roteador principal, ter essa entrada WAN. Repara no seu roteador, ele tem uma entrada WAN, é nessa entrada WAN que você conecta lá um cabo que vem do modem da empresa aí que está te fornecendo internet, tá? Acesso à internet, né? O seu provedor aí de internet, tá? Pessoal, então aqui, ó, como que é o painel traseiro do roteador, tá? Você tem aqui algumas entradas USB, são interessantes essas entradas para você conectar de repente impressora, né? Alguns componentes HD, né? Dá para você colocar HD externo. Dá para você colocar e fazer algumas funções e criar algumas configurações interessantes aqui através dessas portas USB. Você tem aqui as portas para rede local, né? Aqui são 4 portas, normalmente não é mais do que isso, tá? Aqui a entrada WAN, né? A sua porta WAN. Aqui para você colocar a sua fonte, né? Normalmente vem a fonte, o adaptador a CDC, né? Para você alimentar o seu roteador. Um botãozinho de reset, né, para você pressionar ele para resetar as configurações, voltar, né, para as configurações de fábrica do seu roteador. Então ele tem a capacidade de zerar, né, as informações. E uma antena, né, essa anteninha para comunicação Wi-Fi. E aí você consegue pendurar bastante coisa aí nessa antena, tá? Comunicar, né, por essa antena. Deixa eu tirar aqui. Só para a gente ver melhor. Então aqui, ó, aqui esse é o receptor da fonte DC, tá? Então tá aqui receptor para fonte, o adaptador da fonte, tá? Então esse aqui é o que ficou faltando, que estava tampando aqui a minha figura. Agora dá para você ver bem. Então tá aí. Esse é o painelzinho traseiro do nosso roteador. Aí você tem a parte da frente, né? Você tem os LEDs de identificação. Você tem lá o LED de status, né? Se você está tendo tráfego, você tem lá o LED das suas portas, né? Os 4 LEDs das portas traseiras, a parte cabeada, né? Você tem o LED aqui você tem o LED do Wi-Fi, né? Daquilo que está sendo conectado por Wi-Fi. Aqui, se você conectou alguma coisa no USB, normalmente ele entende isso, né? Você pluga alguma coisa nele e ele acende um LED, tá? Aqui se você conectou, né, algo na WAN, né? Que seria se ele está conectado então à internet. Dá para você ver se existe conexão pelo seu roteador por aqui. Tá? É lógico que aqui esse é um modelo que eu peguei, né? Você tem vários modelos aí, vai mudar de modelo para modelo, tá? Então de repente você consegue
ter aí algumas adaptações aí de acordo com o modelo que você está utilizando e tudo mais. Então, basicamente, a gente tem essa configuração aqui em termos de LED, né, para você poder identificar quem é o quê. Então são lá o LED de liga e desliga, você tem lá das portas WLAN, né, que as portas, a parte cabeada, da parte LAN, né, que é a parte, essa sim é cabeada, a WLAN seria o wireless, né, USB, né, se tem alguma coisa na WAN é o wide, né, que é a sua rede de longa distância, né, seria a sua conexão de internet. E aqui o LED Power, né? Então dá para você ter essa ideia aí, tá? Pessoal, bom, quando a gente fala de roteador, a gente associa, né, logo a wireless, tá? A gente associa também a roteador à rede Wi-Fi, tá? Então esses roteadores, embora eles tenham portas LAN, né, dificilmente você vai utilizar pelas portas Wi-Fi. Tá? A não ser que você tenha algum problema. Isso, às vezes, na indústria é crítico, porque você tem algum problema de conexão e aí é complicado. Então, eu gostaria agora de passar para você um vídeo que fala um pouquinho sobre como funciona a parte de Wi-Fi, né? Aí, sobre a ótica, já interligando um pouquinho com o funcionamento do roteador. Ei! Lembra do tempo em que sua internet era conectada pela linha telefônica? O som de discagem ainda assombra meus sonhos. Bem, nós percorremos um longo caminho desde então. E é bem provável que você esteja assistindo a este vídeo agora através do Wi-Fi. Então, como chegamos até aqui? Pule na minha máquina do tempo e eu vou te mostrar. As raízes do Wi-Fi remontam à década de 1940. Foi quando uma atriz e inventora popular de Hollywood, chamada Eddie Lamar, sugeriu uma maneira de evitar que sinais de rádio fossem adulterados. Esse era um objetivo muito importante, já que naquela época, os torpedos controlados por rádio podiam ser facilmente interceptados e ter seu curso mudado, o que significava uma enorme falha para os submarinos da Marinha. Então, ele surgiu com a brilhante ideia de saltos de frequência, através dos quais as pessoas que os controlavam podiam pular de uma frequência para outra e fazer com que esses torpedos ficassem praticamente imunes à interferência de rádio. Agora pegue o seu blazer de tricô duplo e vamos avançar para a década de 1980. Foi quando os computadores pessoais começaram a entrar em nossas vidas de uma vez por todas. Mas naquela época, os computadores eram conectados à internet através dos infames cabos Ethernet. Parece que os cientistas estavam cansados de tropeçar em tantos fios quando decidiram que queriam começar a enviar dados usando sinais de rádio. No entanto, as primeiras tentativas não obtiveram sucesso, já que tudo atrapalhava, paredes, móveis e praticamente qualquer coisa que estivesse no caminho de um computador. O que eles não sabiam na época era que o problema havia sido resolvido uma década antes de os PCs serem inventados. Tudo começou na década de 1970, com o engenheiro elétrico Dr. John O'Sullivan, também conhecido como o pai do Wi-Fi. Na época, ele e sua equipe tentavam detectar sinais de rádio de buracos negros distantes no espaço e criaram equações complexas chamadas transformada rápida de Fourier. Infelizmente, eles não conseguiram detectar os buracos negros e colocaram todo o equipamento de volta nas prateleiras, onde ficaram pegando poeira. Surpreendentemente, 20 anos depois, o Dr. O'Sullivan e seus colegas de trabalho decidiram dar uma oportunidade para as redes sem fio, e essas equações complexas e esquecidas teriam um papel fundamental na invenção do Wi-Fi. Depois de muita experimentação, eles pegaram as extravagantes transformadas rápidas de Fast Fourier e adicionaram-nas às equações de dados que haviam tentado enviar por rádio. E assim, formaram a base para o Wi-Fi, que todos conhecemos e amamos hoje. Mas, novamente, essa era apenas a base. Mais tarde, em 1996, eles desenvolveram sua patente-chave original. E em 1997, finalmente decifraram o código e criaram a primeira versão do protocolo 802.11. Agora você está... Uou!
Bem, talvez você não tenha entendido o que eu estava dizendo em meio àqueles números todos. Ok, então vamos falar sobre o nome que você está mais familiarizado, Wi-Fi. O que isso significa mesmo? Eu sempre pensei que fosse algum tipo de acrônimo ou abreviação para dois termos técnicos ou algo assim. Mas verdade seja dita, e é isso que fazemos aqui no Incrível. Não significa nada. Veja a que ponto chegamos. Desde o primeiro protocolo, a Wi-Fi Alliance queria criar um nome mais atraente que o 802.11. Boa ideia. Então contratou algumas pessoas experientes no mercado para ajudar na missão. E, tadã, nasceu o Wi-Fi, o trocadilho para a palavra Hi-Fi, que significa alta fidelidade, um termo técnico usado para a tecnologia de áudio de alta qualidade. Agora imagine entrar em um café e pedir a senha para o IEEE 802.11. Enfim, agora que descobrimos todas essas décadas e chegamos aonde estamos hoje, vamos ver como o Wi-Fi realmente funciona. Você já sabe que a internet sem fio possibilita enviar e receber arquivos, fotos, mensagens e outras coisinhas. Mas sabia que tudo isso é feito por ondas de rádio? Ei, não se esqueça de Heidi Lamar e do Dr. O'Sullivan. Eu lhe contei tudo isso por um motivo. Sim, o Wi-Fi usa ondas de rádio para transmitir dados entre o seu roteador, que é a sua fonte Wi-Fi, e o seu dispositivo, ou o receptor. Essas frequências são medidas em gigahertz. Para colocar todas as coisas científicas por trás disso em termos leigos, imagine isso. Você está sentado na praia curtindo o sol e observando as ondas batendo na praia. Se calcular o tempo entre cada quebra de onda, obtém a frequência das ondas. Suponhamos que o tempo que leva para cada onda atingir a costa seja de 1 segundo. Esse segundo é calculado em hertz. Em outras palavras, 1 hertz igual 1 segundo. Agora, 1 gigahertz é igual a 1 bilhão de ondas por segundo. Se você pudesse ver que muitas ondas do oceano se movem tão rápido, então poderia querer sair de lá e ir para as colinas. Assim, as frequências usadas pelos roteadores Wi-Fi são de 2,4 ou 5 GHz por segundo. E é por isso que os dados são transferidos tão rapidamente para o seu telefone. Quando se trata de velocidade, a frequência de 5 GHz envia informações mais rapidamente em distâncias mais curtas, enquanto o roteador de 2,4 GHz cobre distâncias maiores, mas funciona mais devagar. Você também deve ter em mente a interferência de outros dispositivos em nossas residências, que também usam a frequência de rádio 2,4 GHz. Por exemplo, se tiver monitores de bebês, portas de garagem, micro-ondas, telefones sem fio e câmeras sem fio, eles poderão interferir no seu Wi-Fi. E esse tipo de interferência pode reduzir a velocidade, ou você pode perder sua conexão com a internet completamente. Segure-se antes de colocar uma pipoca no micro-ondas enquanto assiste a alguns vídeos do Incrível. Apesar disso, a última frequência sem fio de 5 GHz tem 23 canais disponíveis para enviar todas as informações. Portanto, ele não permite que nenhum desses dispositivos domésticos cause problemas de conectividade. Quando você liga seu telefone ou computador e acessa a internet, todas as informações que deseja acessar são divididas em código binário. Você provavelmente já ouviu falar desta linguagem de computador composta de zeros e uns. E quando acessa algo através de Wi-Fi, esse código binário é transformado em frequência de onda. Se você está tentando visualizar como esse processo funciona exatamente, pense dessa maneira. Imagine que está tentando enviar uma foto embaraçosa que tirou no seu aniversário para seu melhor amigo. Quando aperta enviar, a foto é dividida em pixels ou pacotes menores e percorre diferentes roteadores até chegar ao seu amigo. Então, esses pacotes são rapidamente remontados como um quebra-cabeça e seu amigo pode finalmente ver a foto e se divertir. Tudo isso acontece com praticamente qualquer coisa que você tenta enviar, sejam vídeos, gravações, até minha voz e a animação que você está vendo agora. Uou, minha mente vai explodir! Você já imaginou como seria se pudéssemos ver todas essas frequências de rádio circulando pela sala? Eu me imagino sentado confortavelmente no sofá, assistindo a vídeos de gatos, quer dizer, fazendo algum trabalho, é claro. E, de repente, todas essas ondas se tornam visíveis e eu posso vê-las passando. Eu enxergo os pequenos pacotes de dados indo do meu roteador para o meu celular. Todos aqueles pixels e frequências coloridas flutuando pelo ar. Tudo estaria viajando ao meu redor como uma foto de longa exposição em câmera lenta.
Meio que como uma pequena tempestade de arco-íris na minha sala de estar. Agora eu sei o que você está pensando. Ok, nem tanto, mas eu posso chutar. Se estamos realmente cercados por todas essas ondas de rádio, o que isso faz com a nossa saúde? O Wi-Fi é perigoso? Bem, a resposta curta é não. O Wi-Fi funciona com voltagens extremamente baixas. Mesmo em distâncias curtas, ele é apenas parte da poluição doméstica gerada por sinais de TV e rádio. E usa comprimentos de onda não ionizantes de radiação que são inofensivos para o corpo humano. O Sol, por outro lado, usa comprimentos de onda de radiação ionizantes, ou raios ultravioletas, que não são tão bons para nós. Na verdade, é mais perigoso para seu corpo que você saia ao ar livre do que se estiver sentado ao lado do seu roteador Wi-Fi. Ótimo! Acho que vou me manter plantado no sofá então. E para deixar a sua mente um pouco mais à vontade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há evidências científicas que confirmem que a exposição a baixos níveis de campos eletromagnéticos tenha qualquer efeito negativo sobre a nossa saúde. Ok, agora que estamos todos mais calmos e tiramos nossos chapéus de alumínio, vamos falar sobre o motivo de seu sinal Wi-Fi cair em determinados lugares da sua casa. O Wi-Fi funciona como luz e som. Quanto mais longe você estiver do roteador, menos energia receberá. Um roteador típico funciona por cerca de 30 metros em todas as direções. Quanto ao que pode bloqueá-lo, é praticamente qualquer coisa que conduza eletricidade, como metal, água, espelhos e até mesmo nossos corpos, pois eles consistem principalmente de água. Por exemplo, se você ficar entre o roteador e o dispositivo, poderá notar uma queda de sinal. Às vezes, mesmo paredes grossas de tijolos e concreto podem atrapalhar. Você provavelmente não notará a diferença, já que é bem pequena. Essa é outra medida científica altamente técnica, apenas menor que um pouco. E aí está, incrível maníaco! Agora que você sabe um pouco mais sobre o Wi-Fi que você passa horas e horas usando todos os dias, talvez o aprecie mais ainda, especialmente se você estava presente durante os dias sombrios da discagem. Eu ainda agradeço às minhas estrelas da sorte toda vez que fico online em uma fração de segundo. Legal, pessoal, tá aí o nosso vídeo sobre o Wi-Fi, né? E agora eu gostaria de deixar para você os exercícios para validação da sua presença. Se você tiver alguma dúvida nesses exercícios, são 3 exercícios. Se tiver alguma dúvida, eu estarei à sua disposição para tirar essas dúvidas. Legal? Qualquer coisa também você pode voltar esse vídeo e revê-lo várias vezes. Legal, pessoal? Espero que você tenha aprendido aí sobre equipamentos de rede, né? Hub, switch e roteadores. E me coloco aí à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço a todos e bons estudos!